Saiu o teaser de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, mas embutido, escondido na segunda cena pós-créditos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. A gente tinha falado aqui no canal que isso poderia acontecer e de fato aconteceu, mas vamos conversar aqui sobre todos os detalhes dessa cena pós-créditos teaser que deve sair aí nos próximos dias. Será que sai? Será que divulgam? Enquanto conseguirem lucrar com essa cena pós-créditos aí, fazer ela ajudar na bilheteria de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, como se precisasse, né? Mas enfim, já é mais um auxílio, né? Já é mais um empurrão na bilheteria, as pessoas vão lá pra ver vários Homens-Aranha, mais um teaser de Doutor Estranho 2. Eu acho que eles vão segurar esse teaser por um tempo, mas tem muita coisa interessante nesse teaser aí e eu acho que ele é uma grande enganação. Uma grande enganação. Vamos destrinchar ele todo aqui, conversar sobre os detalhes, tudo aqui nesse vídeo. Vamos embora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos mergulhar logo na nossa análise desse teaser de Doutor Estranho 2. Por enquanto, o teaser não foi divulgado, então vamos na descrição mesmo, porque eu fui assistir essa cena pós-créditos mais de uma vez e fui anotando na segunda vez, num caderninho, fui anotando as cenas que apareceram para comentar aqui em vídeo com você. Então, o teaser, a cena pós-créditos já começa com algumas falas que nos lembram dos acontecimentos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, indicando que sim, os acontecimentos desse filme vão se desenvolver por causa de alguma coisa que foi causada a partir do que o Doutor Estranho fez em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ou seja, os feitiços que o Doutor Estranho fez em Homem-Aranha tiveram consequências, e essas consequências vão zoar o multiverso para ele também, e não só para o Homem-Aranha. Depois nós vemos o relógio do Doutor Estranho quebrado, aquele relógio dele que quebrou no primeiro filme e ele apareceu colocando no finalzinho do primeiro filme, olha aí, o relógio dele voltou. Aquele relógio é um símbolo de como o Doutor Estranho, ele aceitou estar quebrado para assumir a sua missão de proteger aquela realidade, porque, não sei se você se lembra bem, no final do primeiro filme, ele aceitou não se curar das dores nas mãos para poder continuar usando magia e poder continuar protegendo a nossa realidade. Então esse relógio aparecendo nesse momento é um lembrete desse sacrifício que ele fez. Ele sai então para a rua por um portão que não parece o portão do Sanctum Sanctorum, parece um portão de um outro lugar, e ele se depara com uma realidade meio zoada, como se fosse uma dimensão espelhada, só que meio sombria. E esse momento me lembrou demais, mas demais, o momento que o Doutor Estranho saiu do Sanctum Sanctorum em um Arif e viu a realidade se dissolvendo no episódio 4, que é o episódio do Doutor Estranho Supremo, onde nós vemos duas versões de Doutor Estranho lutando. Olha só, essa é só a primeira referência ao Arif desse teaser. Primeira suposta referência ao Arif desse teaser. Nós vamos conversar melhor sobre isso, mas quem acompanha o canal já está esperto que desde as nossas análises, desmontando os episódios de What If, eu já falava que havia vários rumores, vários supostos vazamentos de que personagens da série animada What If iriam migrar, iriam aparecer em live action no filme Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura. Esses personagens seriam a Capitã Carter e talvez o Doutor Estranho Supremo. E aí? Opa, o que aconteceu aí? Será que teremos outras participações também? Enfim, é algo que nós vamos discutir ainda, mas pô, se você não estava ligado nessas coisas, nessas possibilidades de crossover entre a série animada What If e os filmes em live action, é porque você não acompanha o canal. Então deixa eu já te convidar a se inscrever, a ativar as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis e para me dar uma força gigantesca aqui também. Sério, muito obrigado pela sua inscrição e um grande beijo lá, ó, lá, bem lá no seu coração para você que já faz parte da família Loquia. Você pensou que era beijo aonde? Eu, hein? Mas enfim, se inscreveu? Muito obrigado. Quando o Doutor Estranho entra de volta no Sanctum Sanctorum, a gente repara que o Sanctum Sanctorum parece estar meio corrompido. Ele vai subindo aquelas escadas e no chão tá tudo cheio de água, o que também é uma referência à literatura do H.P. Lovecraft. Nesse teaser inteiro, nós sentimos a referência a H.P.
Lovecraft, que é um terror cósmico, que tinha muita referência a criaturas abissais, ao oceano, ao desconhecido do oceano, né? Tentáculos, esse tipo de coisa. E nesse trailer, provavelmente nesse filme inteiro, nós vamos ver muitas referências à mitologia do H.P. Lovecraft. Até porque o título do filme é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é uma referência a um conto do H.P. Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura. Então, essa referência, essa inspiração é muito, muito clara. No teaser nós vemos então o Doutor Estranho numa cerimônia de casamento da Christine, que era o interesse amoroso dele no primeiro filme, e também no episódio de What If do Doutor Estranho. Todo o caos que aconteceu no episódio de What If do Doutor Estranho foi por causa da Christine. E aqui nós estamos vendo ela se casando com outra pessoa, não é com o Doutor Estranho. Uma coisa que me ficou na mente é, será que isso está acontecendo na realidade principal do Doutor Estranho ou em outra realidade? Isso é uma loucura que vale a pena se questionar nesse teaser, sabe? Nesse filme. Vai ter muito disso, sabe? Realidades alternativas, enfim, nós vamos chegar aí ainda. Quem aparece também é a América Chaves. Talvez, ao assistir esse teaser pela primeira vez, você tenha se perguntado, quem é aquela menina que apareceu ali, que parece latina e tem uma jaqueta com uma estrela nas costas? A América Chaves. Ela é uma menina que veio dos quadrinhos, vem de uma realidade paralela, que tem super força, consegue abrir portais no formato de estrela. Provavelmente a história dela vai ser radicalmente alterada para esse filme, o que é interessante, né? Porque a história dela não é tão complexa assim nos quadrinhos. Talvez eu faça um vídeo contando a história dela complexa aqui em breve, mas assim, se focando nesse teaser, a América Chaves não é mostrada fazendo muitas coisas além de acompanhar o Doutor Estranho, o que corrobora alguns dos supostos vazamentos que nós cobrimos aqui. Tem um suposto vazamento antigo de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura que eu fiz vídeo há tempo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e assistir, que conforme o tempo passa, mais e mais coisas daquele suposto vazamento vem se confirmando. Inclusive a presença da América Chaves. Vale a pena você clicar e assistir para ficar por dentro. Mas enfim, América Chaves sendo protegida pelo Doutor Estranho. Ela que inclusive apareceu no primeiro pôster oficial desse filme, que é um pôster no estilo de história em quadrinho. Ela também apareceu no primeiro set Lego desse filme, que foi um vazamento. Aparece ela, o Wong, a Feiticeira Escarlate e um monstro que vai aparecer daqui a pouquinho, nós vamos falar mais a respeito, mas eu quero falar aqui do Wong, que também aparece logo em seguida nesse teaser. Vale lembrar que o Wong é o Mago Supremo. Ele é o novo Mago Supremo, como foi revelado no filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Porque o Doutor Estranho desapareceu durante o blip, então alguém precisava cuidar do Sanctum Sanctorum, cuidar da realidade. E esse posto, essa pessoa, o Mago Supremo, ficou sendo o Wong. A cena que a gente vê a seguir é o Wong olhando para cima assim e aparentemente tentando conter alguma coisa que tá com uma luz bem azulada em cima dele. E depois nós vemos uma espécie de cosmos, uma nuvem, uma nebulosa azulada também, que parece ser a fonte dessa luz azulada que estava iluminando o Wong, com um cara que tá com um cabelinho assim, um rabo de cavalo, e esse cara tá caindo. E aí eu pensei, será que esse cara é o Caecilius, que é o vilão do primeiro filme de Doutor Estranho? Será que ele voltou de alguma realidade alternativa do multiverso? Ou será que é outro feiticeiro? Segundo alguns rumores, supostos vazamentos, que inclusive eu reportei aqui no canal, talvez esse outro feiticeiro que estava caindo aí seja o Agamotto. Sim, o cara que fez o olho de Agamotto e veio de alguma outra realidade para ajudar o Doutor Estranho ou o Wong a lidarem com essa situação. É uma possibilidade. Até porque em uma outra cena aparece o Doutor Estranho, o Wong, ao lado de um carinha com um rabo de cavalo, que pode ser esse mesmo carinha que estava caindo desse lugar aí, dessa nebulosa que seja. E esse outro carinha, esse outro feiticeiro, não ganha mais destaque nesse teaser. Ou seja, pode ser um novo personagem a ser
melhor apresentado depois. Em seguida, nós vemos o Doutor Estranho indo buscar a ajuda da Feiticeira Escarlate em um pomar, que é um lugar diferente de onde a Feiticeira Escarlate estava no final de WandaVision. Que me fez pensar, peraí, como é que a Wanda foi parar nesse outro lugar? Ela fugiu, ela se mudou de novo, ela saiu daquela cabana onde ela estava, ou ela criou uma outra realidade? Vamos lembrar que a Feiticeira Escarlate tem o poder de alterar a realidade. Então ela alterou aquela região onde ela estava e transformou em um lugar que não é mais montanha, agora é tipo um pomar. Será que foi isso? Mas a Wanda acha que o Stephen vai pegar ela por causa de Westview, quando na verdade não. Ele estava ali para pedir ajuda a ela e pergunta a ela sobre o multiverso. É estranho porque nesse teaser tem um momento anteriormente que nós vemos a mão da Feiticeira Escarlate meio que fazendo a magia dela ali. E fica a questão, pô, será que é uma pegadinha? Será que o Doutor Estranho tá ali pedindo ajuda da Feiticeira Escarlate, indicando que eles vão ser parceiros? Quando na verdade não, quando na verdade é a Feiticeira Escarlate que tá fazendo cagado o tempo todo com o multiverso? Eu espero que não. Eu espero que a Feiticeira Escarlate seja uma mocinha nesse filme. Mas a verdade é que ela pode ser os dois. Ela pode ser a mocinha e a vilã ao mesmo tempo, e eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Vamos lá. Que depois nós parecemos ver o Doutor Estranho com a América Chaves atrás e a Feiticeira Escarlate atrás também. A Feiticeira Escarlate ainda com roupas casuais e não com seu traje de Feiticeira Escarlate em si, abrindo uma porta com uma escotilha, assim, ou seja, no tema meio submarino, né, meio marítimo, que se conecta com todo o lance de H.P. Lovecraft, todo esse lance que eu falei, o horror cósmico. E essa porta que eles abrem revela o caminho para um espaço, meio que um lugar de outra dimensão, onde existem várias ruínas flutuando, e uma dessas ruínas é uma espécie de templo, o centro de um templo. Parece o lugar propício para se realizar um ritual, e parece o lugar para onde eles estariam indo. Depois nós vemos uma cena de Karmatage, que é o lugar onde os feiticeiros treinam, apareceu lá no primeiro filme do Doutor Estranho, e o lugar está sendo tomado por uma neblina. Nós também vemos uma cena da Feiticeira Escarlate com um novo traje que cobre ali os braços dela e tal. Ela tá numa posição de pernas cruzadas, flutuando, um pouco parecida com a posição dela no finalzinho de WandaVision, quando ela tava lendo o Darkhold. Porém, no teaser ela não tava em projeção astral, ela tava de verdade mesmo, e ela tava dentro de um círculo. Por causa da posição dela e da cor dela, que é uma cor vermelha, geralmente associada a vilões, parece que ela tá fazendo alguma coisa ruim. Mas talvez seja o trailer enganando a gente também. Talvez ela não esteja fazendo alguma coisa ruim ali. Rola uma porradaria entre feiticeiros, parece ser em Karmatage. E inclusive também rola a cena onde é no meio da cidade e um monstro de um olho só, com vários tentáculos, que é o monstro Gargantos, que apareceu no set Lego que vazou. Esse monstro joga um ônibus na América Chaves, aparentemente, e o Doutor Estranho protege ela cortando o ônibus no meio. Aparece então o Barão Mordo, que tá diferente, tá com os dreads e tal. Vale lembrar que o Barão Mordo é um cara que era parceiro, era brother do Doutor Estranho lá em Doutor Estranho 1. Só que no fim do filme ele falou, quer saber, vocês, feiticeiros, são um grande problema. E começou a caçar feiticeiros. Aqui, nesse filme, ele parece estar continuando esse plano, só que com um visual diferente. Entretanto, vale a pena refletir numa coisa. Será que esse Mordo que apareceu nesse teaser é o mesmo Mordo de Doutor Estranho 1? Ou será que ele é um outro Barão Mordo? Um Barão Mordo de uma realidade alternativa. Por que eu falo isso? Primeiro, o visual dele diferente. Lógico, ele poderia mudar de visual? Poderia. Porém, logo depois aparece o Doutor Estranho alternativo, porque o Barão Mordo fala, o maior problema do multiverso é você, falando com o Doutor Estranho. E daí aparece um Doutor Estranho sombrio, que parece demais, lembra demais, o Doutor Estranho Supremo de What If, que é uma versão alternativa do Doutor Estranho. Então essa história toda do Doutor Estranho Supremo aparecendo, eu tô falando Doutor Estranho Supremo e não Doutor Estranho Sombrio, Doutor Estranho do Mal, que Doutor Estranho Supremo é o nome oficial, vamos dizer assim, desse Doutor Estranho Sombrio da série What If, tá? E esse é um dos motivos pelo qual eu acho que esse teaser é uma grande enganação. Tá sacaneando a gente. Porque olha só, o Doutor Estranho da série What If, por mais que ele tenha com
seus atos, destruído o seu próprio universo, ele viu que foi um grande erro da parte dele. E terminou não exatamente como um vilão. Ele terminou salvando o multiverso junto com o Vigia e com os Guardiões do Multiverso. E terminou voltando para sua bolha de realidade, que foi o último pedaço da sua própria realidade que restou. Voltou para lá para ficar vigiando, cuidando da batalha infinita entre o Killmonger e o Armin Zola. Ele estava fazendo isso pro Vigia até o fim dos tempos, basicamente. Então aí é que tá. Se esse Doutor Estranho, que apareceu no fim do teaser de Doutor Estranho 2, for mesmo o Doutor Estranho Supremo da série What If, ele não é exatamente maquiavélico. A não ser que algo tenha acontecido desde a série What If até o filme Doutor Estranho 2. Então algo precisa ser explicado aí. Tudo pode ser uma grande pegadinha. Talvez o Doutor Estranho Supremo não seja o grande vilão por trás de tudo. E essa versão alternativa do Doutor Estranho ter aparecido pode ter nos revelado que na verdade esse filme vai ter versões alternativas de vários outros personagens. Como eu disse, o Barão Mordo pode ser uma versão alternativa do Mordo que apareceu no primeiro filme do Doutor Estranho. E não o mesmo Mordo. Sabe a Feiticeira Escarlate que eu comentei que ela vai ser uma vilã ou vai ser uma mocinha? Talvez exista uma Feiticeira Escarlate mocinha, que é a que a gente acompanhou no universo cinematográfico da Marvel, mas também haja uma Feiticeira Escarlate vilã, vinda de uma realidade alternativa, que é uma história que inclusive existe nos quadrinhos, ou seja, há precedentes para isso, e eu já expliquei isso tudo até em um outro vídeo que eu fiz aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e assistir caso tenha perdido. Então assim, esse teaser foi muito empolgante, mas a verdade é que ele abriu mais perguntas do que deu respostas. E isso é muito bom. É para isso que serve teaser, pô. É para enganar a gente, é para só deixar na expectativa. Tô aqui aguardando para quando lançarem esse teaser completo em HD na internet pra gente assistir, e aí a gente vai analisar ele em sua completude. Já se inscreve para não perder quando isso acontecer e acompanhar aqui juntinho com a gente. Aqui do lado tem outro vídeo que você já pode assistir, é só clicar, continuar no canal. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.